Um dos avanços da reforma da LINDB em 2018 foi substituir uma ideia anacrônica de que uma espécie de lepra jurídica contaminaria atos e contratos com defeitos jurídicos. Uma mudança fundamental. Vamos entender isso. É muito comum que as leis, ao estabelecer regras que devem ser cumpridas pela administração pública, para editar atos ou para celebrar contratos, diga que o seu descumprimento gera nulidade, que o ato é nulo, que se aplica a pena de nulidade. A Lei do Sistema Financeiro Nacional, por exemplo, de 1964, diz que se não se fizer concurso público para os servidores do Banco Central, o ato de admissão estará sujeito à pena de nulidade. A Lei 8666, de 93, diz que o contrato verbal com a administração é nulo e de nenhum efeito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, diz que é nulo de pleno direito ato que gere despesa de pessoal no final do mandato, ou que é nula a garantia que seja prestada sem observar os limites estabelecidos pelo Senado Federal. Em 2014 foi editada a Lei das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, que exigiu o chamamento público para celebrar esses contratos. Quando não se faz o chamamento, algumas hipóteses são de dispensa, é preciso publicar a justificativa sob pena de nulidade. E, por fim, agora, a Lei de Saneamento de 2020 estabeleceu as cláusulas necessárias dos contratos de concessão e saneamento e disse que, se faltar alguma das cláusulas, os contratos estarão sujeitos à pena de nulidade. É uma espécie de lepra jurídica, é uma espécie de danação, uma espécie de pecado. A lei quer estigmatizar o seu descumprimento. Ok, mas e qual é a consequência? Como se trata essa doença? Bem, até 1965, no Brasil, não existia uma lei geral disciplinando o tratamento dos atos e dos contratos que tivessem doenças no campo administrativo. Mas aí surgiu uma lei que procurou disciplinar isso de modo geral para permitir que esses atos fossem revistos por meio de ação judicial chamada de ação popular. E aí foi interessante a tentativa de classificar esses defeitos ou essas doenças em duas categorias. Então falou-se em atos nulos, e há alguns exemplos na lei, e falou-se em atos anuláveis, que seriam os demais. Só que essa lei não disse qual era o tratamento, qual era a diferença de tratamento para os atos nulos ou contratos nulos e atos ou contratos administrativos anuláveis. E aí ficou uma perplexidade. Será que existem doenças mais graves e menos graves de ilegalidade administrativa? Bem, essas palavras, nulidade e anulabilidade, já estavam no Código Civil que regula a validade do negócio jurídico privado, direito civil, né? E lá se fala, ainda hoje, já no novo Código Civil de 2002, continua se falando em negócios nulos e negócios anuláveis. Só que, diferentemente lá da Lei da Ação Popular, fazia, quanto aos atos e contratos administrativos, o Código Civil, para os negócios jurídicos privados, procurou mostrar diferenças no tratamento. Então, procurou regular o tratamento e disse que o nulo não pode ser confirmado. Então, se eu e mais alguém celebramos um contrato nulo, nós não podemos sanear, nós não podemos corrigir, nós não podemos confirmar. E a passagem do tempo não importa, porque não há convalecimento do negócio nulo pela passagem do tempo. O que sugere que 200 anos depois é possível extirpar, anular, extinguir como viciado, quer dizer, como leproso, como danado, um ato nulo. Já o anulável tem um tratamento diferente, as partes podem corrigir, confirmar. O artigo 182 do Código Civil de 2002 fala da anulação, que é uma das reações possíveis
contra o ato enfermo. E diz uma coisa muito radical, que as partes serão restituídas ao estado em que se achavam antes do surgimento do ato, como se fosse um daqueles filmes que rodam ao contrário, então como se fosse possível repor a situação exatamente como ela era antes. Uma grande fantasia na maior parte dos casos. Mas será que essas distinções, então nulo e anulável, tratamento do nulo e anulável, teria algum efeito no campo do direito administrativo? A jurisprudência e mesmo a doutrina trataram disso naquela época, nos anos 60. E em 1969, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, a famosa súmula 473, que parece que rejeitou a ideia de categorias, de tipos de gravidade diferente para a doença da ilegalidade. E disse assim: a administração pode anular seus próprios atos quando tiverem vícios que os tornem ilegais. Então, parece que todos eles estariam sujeitos à mesma pena, a pena de anulação. E disse uma coisa muito radical a súmula: destes atos não se originam direitos. Parece que de nenhum deles. Então, todos os atos seriam nulos, nenhum direito seria retirado, seria obtido com esses atos. Será que isso funciona na prática? Bom, em grande medida uma fantasia, porque a maior parte dos atos não são anulados e outros eram objeto de anulação, mas as decisões individuais judiciais não se comportavam assim. Então a súmula era uma espécie de homenagem, um pouco hipócrita talvez, à legalidade, com uma resposta radical, pouco como uma homenagem à saúde perfeita, com a expulsão dos leprosos para longe da vista das pessoas. Em 1993 foi editada a famosa Lei 8666, que é a lei que trata de contratos administrativos, e tratou das doenças dos contratos administrativos, que tivessem defeitos jurídicos. No caput do artigo 59, aparentemente, se adotou o radicalismo da súmula do Supremo e se disse que, quando se declara a nulidade de um contrato administrativo, se desconstituem os efeitos que ele já teria produzido, isto é, então não se originam direitos, né, de contratos administrativos com defeitos. E não há distinção entre nulidade e anulabilidade. Então, todos os vícios seriam iguais. Tudo seria lepra. Todos os defeitos de atos administrativos, defeitos jurídicos, teriam sempre o mesmo tratamento, que seria uma expulsão. Mas o parágrafo único mitigou isto e disse que a nulidade não desobriga a administração do dever de indenizar o particular pelos prejuízos que tiver e por aquilo que ele tiver realizado. Portanto, o particular tem direito, sim, que vem do ato nulo, do contrato nulo. Mas a jurisprudência teve que lidar com o problema de saber o que é a indenização. A administração pública muito frequentemente diz: não, ato nulo, contrato nulo, eu não cumpro, você não tem direito nenhum. Vou te pagar uma indenização, e a indenização não é o preço ajustado, nem é o preço justo. Não pago o preço. O que eu faço é indenizar. Me apresente suas notas fiscais, eu te devolvo o dinheiro. Mas você não vai ganhar nada. Então, o que significaria que a administração iria lucrar ela. Por que lucrar? Porque restituir só que o outro gastou não é remunerar pelo trabalho que se tem, nem pelo capital. Bem, mas de qualquer maneira, a Lei 8666, fazendo no caput do artigo 59 uma espécie de remissão às ideias do passado, fez um avanço ao reconhecer que há direito, sim, que vem dos atos, dos contratos inválidos. Em 1999, já agora tratando de atos, a Lei de Processo Administrativo também avançou. Lei de Processo Administrativo Federal parece que num dispositivo repete a súmula: a administração deve anular seus próprios atos quando tem vícios de ilegalidade. Mas ela não repetiu a expressão que estava na súmula, que é a expressão que dizia: porque destes atos não se originam direitos. A lei não disse isso e, portanto, ficou superada aquela ideia anacrônica da súmula. Além disso, a Lei de Processo Administrativo disse no artigo 54 que tem prazo para fazer isso e, portanto, afastou a ideia do Código Civil
ligada ao ato nulo, de que a passagem do tempo não permite a conservação dos atos. Passado o prazo, atos que tenham nascido com defeitos serão mantidos dali para adiante. E também o artigo 55 da Lei de Processo deu consequência à ideia que tinha sido adotada pela Lei de 65 de que pode haver atos anuláveis, isto é, pode haver doenças menos graves. E disse que desde que não haja lesão aos interesses públicos, os defeitos podem ser sanados. Portanto, aquela ideia radical de nulidade absoluta, de que da nulidade não vem direitos, tudo tem que voltar para trás, todos os atos nulos têm que ser extintos, foi abandonada em torno de uma ideia mais ligada ao tratamento, à correção, à regularização. Aliás, em 1999, uma lei foi editada para tratar da anulação de leis inconstitucionais. E esta lei também abandonou o radicalismo da nulidade absoluta, de extinção de todos os efeitos produzidos pelo nulo, porque disse que o Supremo é que vai dizer quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Costuma-se mencionar isso como um poder de modulação da declaração de inconstitucionalidade. Pois bem, a Lei 8666, de alguma maneira, parecia aludir a uma modulação dos efeitos da anulação de contratos administrativos. E a Lei de Processo Administrativo também parece haver sugerido algum tipo de modulação da reação aos vícios dos atos administrativos. Agora, em 2018, a partir destas bases modernizantes, se abandonou de uma vez a ideia de nulidade dos atos administrativos ou de contratos, de lepra jurídica, né? E de expulsão do leproso da vista das pessoas. O artigo 20, no parágrafo único da nova LINDB, disse que é preciso fazer, quando se vai examinar defeitos jurídicos, é preciso fazer uma análise das possíveis alternativas à invalidação. O que significa que a invalidação não é a única alternativa para lidar com atos ou contratos inválidos. E o artigo 21 foi mais longe. O parágrafo único do artigo 21 diz que a decisão que decreta a invalidação de um ato, de um contrato, de uma norma administrativa, é que vai indicar as condições de regularização. Portanto, essa decisão é uma decisão que prescreve um tratamento, define um tratamento. Há uma regularização. Não existe uma nulidade absoluta, nem um retorno absoluto para trás. Nada é automático. É a decisão que vai definir, seguindo algumas ideias. A principal delas é de que a regularização tem de se fazer de modo proporcional e justo, equânime. Não se pode prejudicar os interesses gerais, mas também não se pode impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Portanto, é a decisão de invalidação que vai ver como regularizar. Não existe um apagamento completo do passado, como sugeria o Código Civil, como sugeria a súmula do Supremo Tribunal Federal e mesmo uma das normas da Lei 8666. O que existe em cada caso é um tratamento que é prescrito segundo uma noção de normalidade, de justiça, de proporcionalidade. É por isso que o caput do artigo 21 diz que a decisão de invalidação tem de indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. Não se trata de exercício de futurologia, mas se trata de definir o dever ser, como devem ser os efeitos da invalidação, que efeitos serão mantidos, que efeitos serão modificados, a partir de uma definição feita pelos princípios da proporcionalidade, da equanimidade. Então, abandonamos as ideias radicais de lepra e de expulsão dos atos com defeitos
da vista das pessoas. Não se pode apagar o passado simplesmente. E é preciso adotar medidas de regularização que sejam justas nas circunstâncias, sem utilizar ideias de pecado, pura e simplesmente. Portanto, um juiz, quando vai decidir uma ação em que alguém pede a invalidação, tem que se perguntar: mas a parte definiu, indicou quais eram os efeitos, quais eram as consequências que queria extrair, essas consequências são adequadas? E aí o juiz vai tomar a sua decisão a partir do debate que houver sido feito sobre isso no processo judicial. Eu tratei dessas questões de mudança teórica e evolução da teoria das invalidades nos atos administrativos, um livro que eu escrevi há muitos anos, foi o primeiro que eu publiquei, chamado Ato Administrativo Inválido, que eu relembro aqui para vocês. E, além disso, indico o texto de comentário do professor José Vicente Santos de Mendonça, da UERJ, a respeito desse artigo 21 da LINDB, na RDA, Revista de Direito Administrativo, de 2018, que tratou exclusivamente da LINDB. Curta esse canal.